E no programa de hoje vamos falar sobre gestão de cidades, porque no programa eu recebo o analista de sistemas e especialista em gestão de cidades, o Maurício Mourão. O Mourão, inclusive, foi palestrante do último encontro aí do Núcleo Permanente de Sustentabilidade e com a apresentação desse tema, gestão pública de cidades, né? Só para reforçar, esse núcleo promove a integração entre a iniciativa privada, governos, universidades, terceiro setor, organizações da sociedade civil e a população em geral sobre temas que impactam na vida da gente. Quero agradecer ao Maurício por estar aqui com a gente e falar, Maurício, como que uma gestão de cidade impacta na vida da gente. Obrigado. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Voltando um pouco, esta fala que ocorreu na CIRP, ela faz parte de um núcleo permanente que foi constituído, que tem a sigla de PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano e Integrado, onde a CIRP cria um espaço para discussão de coisas que sejam relevantes aí para isto que Rio Preto e região vem evoluindo para se tornar, que é uma região metropolitana. Então, esse grupo que é constituído e é aberto à participação da comunidade, escolhe temas que sejam discutidos e que venham a auxiliar nessa gestão mais abrangente aí. Quando eu fui convidado para falar na CIRP sobre gestão pública, e aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, gestão pública é cuidar, né? É o cuidar. A grande cidade, a pequena cidade, ela precisa de cuidados. Alguém algum dia disse que uma cidade pode se assimilar a um condomínio, né? As coisas evoluíram aí para os cuidados de um condomínio. E essa gestão pública, ela é cheia de detalhes. E nesse volume de detalhes, você tem grandes detalhes que demandam investimentos, você tem pequenos detalhes. Eu gosto muito de falar dos pequenos detalhes, porque você resolvendo uma grande quantidade de pequenos problemas, o todo melhora, com certeza. Legal. O que você citaria como pequenos problemas hoje de Rio Preto que podem ser, de repente, facilmente resolvidos, mas, de repente, não são justamente pela falta de gestão? Alexandre, em algum momento eu discuto, quando há tempo, a diferença entre ver e enxergar. Tá? Então, a cidade é grande. Não dá, às vezes, para o poder público enxergar a cidade toda. Mas quem é que enxerga a cidade? A hora que você sai de manhã da sua casa, você é a primeira pessoa a olhar ali e falar, não, aqui a rua está boa, a rua está limpa, ou tem um buraco ali. Então, essa comunicação entre a população e o poder público, ela pode ajudar muito. E a hora que você abre um canal, eu já vi isso funcionar em cidades, tá? Maiores ou menores, como Rio Preto, onde a população tem um canal permanente de comunicação, ouvidoria, isso acaba gerando para o poder público um possível roteiro, dependendo da quantidade. Buraco na rua. Quantas pessoas reclamaram de buraco na rua? Isso gera um roteiro. A cidade tem tecnologia disponível para roteirizar esse tipo de situação. Eu me lembro de ter passado por uma cidade, também dando aula ou prestando consultoria, onde eles criaram uma ouvidoria jovem. E o princípio da ouvidoria jovem é o mesmo da ouvidoria adulta. Mas, a hora que você cria a ouvidoria jovem, você vai preparando pessoas que têm a idade do seu filho, dos seus sobrinhos aí, para se tornarem cidadãos melhores amanhã. E esse projeto da ouvidoria jovem,
ele orientava as crianças a observarem eventos na rua, no caminho de casa para a escola e de escola para casa. E aí, então, essas crianças falavam, aqui tem um terreno de mato alto, ou tem um buraco na rua. E isso foi criando uma maneira participativa de muito valor, porque foi colocado nas escolas acesso ao sistema de ouvidoria. Então, as crianças chegavam aos pequenos ouvidores daquela escola, as famílias participando, e foi muito gratificante fazer esse tipo de provocação numa cidade e as crianças se sentirem orgulhosas, o pertencimento, Alexandre, né, de ajudar a resolver alguma coisa na sua cidade. Então, isso é um pequeno problema, resolvido por muita gente. Aliás, isso que o senhor falou me remeteu muito aqui aos vereadores aqui na Câmara, porque toda sessão, quem tiver a quantidade de indicações, requerimento, pedindo ao Executivo pequenas coisas, tapar o buraco na rua tal, ou seja, isso de alguma maneira chegou para eles e eles tentando encaminhar o Executivo, mas não existe uma linha direta entre Executivo e população, né? Seria muito bacana, Alexandre, pegar essa situação que você falou, da quantidade de pedidos que vem por intermédio dos vereadores. Então, teoricamente, pelo que você falou, a cidade, o cidadão sabe que se ele falar com o vereador, pode ser que resolva. Pode ser que resolva. Então, seria muito interessante o poder público analisar isso enquanto planejamento estratégico e tornar isso mais ágil para a população, mais ágil para os vereadores. E aí eu entro com um outro fator da gestão pública. Alexandre, não basta apenas resolver. Você tem que criar indicadores, né? Então, quantos pedidos, quantas solicitações, quantos problemas foram resolvidos nessa época de chuva, por exemplo, porque o ano que vem tem mais. Nessa mesma época tem a sazonalidade para você comparar com anos anteriores se as ações que você desenvolveu ou programou para resolver grandes problemas ou pequenos problemas realmente foram efetivas. Chuva, buraco de esgoto, bueiro entupido. Historicamente, isso aí causa inundação. O que é que você fez sistematicamente para dizer para a tua população, olha, os bueiros antes da época de grandes chuvas estão todos limpos? A população passa em volta do bueiro. Você passa em frente lá da tua casa e fala, opa, peraí, aqui tem o bueiro número 1, 2, 3 que ainda está sujo. Isto é você, morador, auxiliando o poder público. Isso que você falou, acho que entra num outro tópico do sistema de gestão de cidades, que é a organização de informação para auxílio da tomada de decisão. Queria que você falasse um pouco desse tópico. A informação existe, isso eu posso lhe assegurar. Ela está ou num sistema, ou na cabeça de alguém, essa informação existe. Eu continuo andando por cidades, participando de discussões, e uma das coisas que eu incentivo fortemente é que, da mesma maneira que a cidade cria conselhos, grupos para discutir isto ou aquilo outro, a importância da cidade ter um grupo que discuta a informação. Então, você tem a estrutura de prefeito, secretário, e tem técnicos que trabalham nas diversas secretarias. Se você puder pensar o João, o José, enfim, de cada secretaria, para periodicamente sentar e discutir a informação. Existe muito retrabalho, Alexandre. E a organização da informação, ela se torna muito mais fácil a partir do momento que a tecnologia evoluiu.
Então, não precisa mexer nos sistemas legados. Rio Preto tem uma empresa municipal aí de processamento de dados, as secretarias, algumas têm sistemas diversos, mas um detalhe que ocorre é que nesses sistemas diversos, você tem o Alexandre cadastrado na água, o Alexandre cadastrado na saúde, o Alexandre cadastrado no IPTU, o Alexandre cadastrado naquilo outro. Cadastro único, não necessariamente. Uma integralidade. Mas, de novo, discutir a informação. Então, hoje é possível que eu, desenvolvendo uma ação, consiga sanear uma base de dados. Então, eu consigo comparar as informações do Alexandre, nesses 3 exemplos que eu dei, e ver o que é que está diferente. Esse grupo que discute a informação pode fazer isso. E a hora que você tem esses indicadores, Rio Preto tem um outro privilégio, que é a grande conhecimento e desenvolvimento na área de geoprocessamento, que é a hora que você pega a informação que sempre foi volume de relatório e espacializa essa informação. Então, para o gestor, para o secretário, para o técnico, ele enxergar no mapa uma determinada situação é diferente de tentar decifrar relatórios. Aliás, o senhor falou da banco de dados únicos, um cadastro único. A própria saúde tem dificuldade de integrar o seu próprio cadastro, né? A pessoa, às vezes, é atendida numa UBS, depois ela é atendida no outro, uma não conversa com a outra, abre-se um novo prontuário. E esse tipo de problema, Alexandre, não é privilégio só de Rio Preto, não, tá? Mas, de novo, pegar pessoas de diversas áreas para ajudar a pensar a informação, de como é que você cerca isso. Então, no momento que a maioria das administrações não tem recurso sobrando, você criar dispensação de medicamentos múltiplos para um cidadão, não que isso ocorra ou não aqui em Rio Preto, mas isso é um prejuízo para a cidade. Sim. Então, as pessoas e a administração têm que andar muito próximas, uma para conscientizar o cidadão. Olha, você foi numa unidade, não vai em outra para pedir a mesma coisa. E outro é a municipalidade tentar organizar isso de tal maneira que coíba esse tipo de ação. Queria voltar um pouco, o senhor falou do exemplo do bueiro, que eu acho que é um exemplo, enfim, que as pessoas conseguem visualizar. Na semana retrasada teve aqui o Germano também, o engenheiro Germano, que participa também do fórum, do núcleo, e ele usou o exemplo do bueiro entupido. Mas quem entope o bueiro? São as próprias pessoas que não veem a cidade como um espaço dela ou pertencente a ela. Para ela vou jogar o lixo na rua, a prefeitura que se vire, que limpe. E aí eu te pergunto, a população, o cidadão, em sua maioria, ele está consciente do que é a cidade, o que ela representa para ele? E aí eu complemento, a prefeitura tem condição de responder a essa demanda altíssima de serviços que não cessa, porque nesse momento a gente está tendo Opa, acabou voando aqui. A Secretaria de Saúde está concedendo uma coletiva agora, reconhecendo o problema de lotação em UBS e diz, não tem o que fazer, a demanda é interminável. Obrigado, Ozzy. Alexandre. Joguei alguns temas aí para reflexão. Eu consegui seguir a tua linha de raciocínio. O Germano Hernandes Filho é uma das pessoas que eu reputo com maior conhecimento sobre recursos hídricos. O Germano, ele foi presidente do Comitê de Bacias por gestões consecutivas. Ele é sempre chamado a dar a sua opinião. E a hora que você fala da pessoa que simplesmente joga lixo na rua, a pergunta que eu faço é o seguinte: por que tem lixo na rua? Porque alguém jogou.
Exato. Então, isso não é só um esforço de você ter uma empresa que venha limpar bueiros. Eu vejo aí um trabalho de homeopatia, de você ir na escola da Mariazinha, do teu filho, e todo dia falar para a Mariazinha, para o teu filho, que jogar papel no chão, jogar lixo na rua, é prejudicial para a cidade. O Germano participou, a gente participou de um projeto que se chamava Rio Preto Mais Vivo. A população de Rio Preto às vezes desconhece que existe um rio que se chama Preto aqui, e que esse rio ele tinha compactação de lixo de você poder andar por cima do Rio Preto. Agora, por que tem ali? Porque alguém jogou. Então, é a hora que você desenvolve campanhas junto à rede escolar. A rede escolar pública, ela é o ambiente ideal para você trazer a sua população para participar de problemas. Uma máquina de multiplicadores. Né? Então, existe uma estatística, Alexandre, que mais de 50% dos municípios do Brasil têm população abaixo de 30 mil habitantes. A quantidade de municípios que tem aí abaixo de 5 mil, ela é significativa. Agora, pense numa analogia. Você tem uma diretora de escola que tem nessa escola 1.000 alunos. Esses 1.000 alunos, segundo o IBGE, tem pelo menos mais 2 ou 3 pessoas em casa, então nós já estamos falando de 3.000 pessoas. Você tem aí 10% disso que sejam funcionários da escola, nós já estamos falando de mais 300 pessoas. Então você tem uma diretora de escola que tem uma área de influência semelhante ao tamanho de alguns municípios. Outro dia eu falei com um município que tem 3.500 habitantes, chama-se Coronel Macedo. Então, a hora que você traz essa diretora de escola e começa a passar pequenos conceitos, você chegar todo dia na sala de aula, não joga lixo na rua, e isso aí acaba entrando. Eu não consigo jogar lixo na rua, mas me incomoda profundamente a hora que eu ando no trânsito e eu vejo uma pessoa jogar uma bituca de cigarro na rua. Se você jogar uma bituca de cigarro na rua nos Estados Unidos ou na Europa, você é multado. Você é multado. A gente até tem a lei em Rio Preto que prevê multa para quem joga lixo. Aí falta fiscalização, demanda pessoal. É cultural. A pessoa tem que ter por opção própria, Alexandre. Isso aí é a organização da família, né? Então, a minha família não joga lixo na rua. Pronto, são 4 pessoas a menos jogando lixo na rua. Aí entra a mesma coisa da reciclagem, né? Vamos entrar e falar, para que eu vou separar a latinha vai tudo da consciência. A gente está falando de gestão de cidades. A gente em Rio Preto, a gente até conversava rapidamente antes do programa aqui, Rio Preto chegou a ter um gerente de cidades, que é o Milton Assis, que foi depois secretário de Planejamento, parceiro, amigo. E qual a importância, o que diferencia um gerente de cidades dos secretários de cada pasta? O que um gerente de cidades poderia fazer para contribuir nesse processo de gestão de cidades? Alexandre, pensa numa grande empresa. Então, você tem uma grande empresa aqui, que o símbolo dela são as cores verdes, tá? Essa empresa foi tradicionalmente familiar, né? Então, diretores que entraram ali como auxiliares, aprendizes e fizeram carreira e durante 30 anos se tornaram grandes profissionais de mercado. Esta e outras empresas optaram por ter uma gestão profissional. Então, os donos saem e entram aí cada um com o seu melhor formato de gestão e passam a participar de um conselho. E aí, esta empresa foi no mercado e contratou a peso de ouro um gestor profissional. O primeiro gestor, eu não sei se isso aconteceu, tá? Mas o primeiro gestor veio e não atingiu os objetivos da empresa. É trocado.
traz outro. Um time de futebol, a gente estava falando do futebol. O técnico não atingiu os objetivos, ele é trocado, mas ele é um profissional. Então, a hora que a gente fala do gestor, do gerente de cidades, pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 80% das cidades têm a figura do gerente de cidades. Ele é um profissional para auxiliar o prefeito. O prefeito participa, mas muito mais do que isso é a comunidade. A comunidade participa muito fortemente da gestão da cidade, independente do tamanho que ela seja. Então, você está falando, né, a lei existe, mas a impunidade também existe, né? Então, se você opta por continuar jogando lixo na rua, você está falhando com a sua comunidade. E o gerente de cidades, do qual o Milton foi o primeiro gerente de cidades aqui de São José do Rio Preto. Acho que foi o primeiro e único, né? Foi o primeiro e único. Depois dele, foi o primeiro e único. Foi criado o cargo e hoje eu não sei. Existe lá no organograma da prefeitura aquele cargo. E deve ser ocupado por um secretário ou alguma coisa nesse nível aí, porque é um cargo de livre nomeação. Agora, a gerência de cidades é muito interessante. Ela permite essa sugestão que eu dei aqui para Rio Preto ou para as outras cidades, criar um núcleo de discussão da informação. Isso você pode ter pessoas da própria estrutura, mas você pode ter pessoas da comunidade também. Então, imagina você trazer um germano para participar de um grupo de... É um conhecimento, é uma fonte de conhecimento ali inestimável, né? Que, dependendo do tempo ou da disponibilidade, tanto ele como eu, como as outras pessoas da CIRP se dispõem a discutir isso aí graciosamente. Dentro desse núcleo encabeçado aí pela CIRP, mas como a gente tem visto aqui nos programas que eles têm participado, tem vários representantes aí de terceiro setor, enfim, da sociedade civil organizada, o poder público municipal participa desse núcleo com iniciativas mesmo? Ou... Alexandre, teoricamente pode participar do que quiser. A CIRP abre o espaço sempre que necessário. Agora, tem um outro tópico que eu coloquei para você, que eu falei ali na discussão da CIRP, que ele tem até um nome, que se chama compras governamentais. Quem é o maior comprador da cidade aqui em Rio Preto? A prefeitura. Quem é a empresa maior, se você considerar como empresa, maior empregadora de pessoas? É a prefeitura. De um outro lado, você tem uma associação comercial bem organizada. Essa associação comercial de Rio Preto, ela vem sistematicamente ganhando prêmios de reconhecimento pela sua boa gestão. E essas pessoas que ali estão são empresários da cidade. Agora, o que dá para fazer? Você, cidadão que nos assiste, já experimentou entrar no portal de compras da prefeitura? A informação está lá. Eu garanto para você que a informação está lá. Só que aquela informação, ela pode ser disponibilizada sem prejuízo de privilégio ou não, ou infringir lei ou não. Eu quero uma lista de itens. Talvez eu não queira ou não tenha tempo para entrar item por item para descobrir o que está comprando. Mas item 1 é caneta. O número do edital é 123. Está comprando copos. O número do edital é 345. Daquela maneira, você pode ter uma associação comercial como a de Rio Preto, pegando esse relatório e imediatamente cruzando com o seu cadastro e disparando para os seus associados que contemplam o fornecimento daquele produto ou serviço. Isso aí é organizar a informação, Alexandre. Isso aí é facilitar. Do outro lado, uma associação comercial, você precisa preparar o comerciante que vai fornecer produtos ou serviços para se organizar perante a lei, para atender todas as exigências de um certame público. Sim. Você vê que o círculo da organização ele
é muito interessante. E beneficiando empresas locais, né? Gerando, a comunidade, movimentando a economia local. Né? A comunidade toda, como um todo. Perfeito. Tem até o tópico aqui, compras governamentais movimentando a economia local e regional, né? Dentro daquele princípio de que a informação existe, você sempre sabe quem chegou em primeiro lugar numa corrida, né? Quem chegou em segundo ou terceiro, ninguém nunca lembra, né? Se você faz essa seleção de tudo o que a cidade comprou e entende o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, e você vê lá uma empresa local chegando em segundo, terceiro, o que você pode fazer com isso? Você pode levar essa empresa a se capacitar melhor, melhorar o seu ciclo de produção para que ela se torne mais competitiva, porque se ela não consegue fornecer nem para a cidade que ela está estabelecida, imagina para uma cidade mais longe. Então, essa indicação de quem chegou em segundo ou terceiro lugar e o esforço que você faz através de um SESI, o sistema S, Senai, SESC, SEBRAE, para qualificar melhor esse trabalhador ou essa empresa, você não está privilegiando ninguém, você só está, igual você faz um corredor de velocidade, treinar mais para ele, chegou em terceiro, para na próxima ele, quem sabe, chegar em primeiro, é a mesma história. Mas você tem que enxergar a informação, Seria Alexandre. O mundo perfeito. Isso não esbarra um pouquinho nas exigências, às vezes, excessivamente burocráticas da lei de licitações, por exemplo? Qualidade não a lei de licitações, a lei de licitações, ela existe e não dá para questionar. O que dá para questionar, Alexandre, é a melhor organização da informação para auxílio à tomada de decisão. Né? Muito bom. Eu trabalho com tecnologia, Alexandre, e uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse olhar é uma determinada empresa pública foi comprar computadores de uma marca bacana. A marca bacana ganhou, só que o preço dele estava totalmente fora de mercado. Não estava no edital a palavrinha novo. O que para mim é óbvio, para a empresa, ela achou uma brecha da lei. Não está escrito que você está querendo comprar computador novo. Então... Isso não está no edital, né? Então, saber comprar, saber oferecer, saber se organizar, está sempre se atualizando, isso é muito importante. Essa empresa nunca mais vai esquecer de colocar a palavra novo no edital. É claro, o edital foi cancelado, tá? Mas nunca mais vai se esquecer de colocar. O erro não se repetirá. Programa de redução de perdas, o quanto isso é importante para a nossa gestão de cidades? Alexandre, independente do tamanho que seja a sua cidade, eu gosto muito de falar assim. Você sabe quais são as suas maiores receitas? Você tem a lista de todas as suas receitas? E você tem a lista de todas as suas despesas? A lista de despesas que vira um papel de parede, para todo mundo ficar olhando aquilo lá o tempo todo e pensando de que maneira que você vai conseguir reduzir um determinado item. E, por outro lado, as suas receitas, que esforço de organização você vai fazer para que você não perca arrecadação. Uma das coisas que eu gosto mais de inserir em programa de redução de perda, Alexandre, é perda de tempo. Perda de tempo. Então, você pode desenvolver ações, e aí a gente já falou de pequenos problemas, né? Melhoria de processos. Então, o que se faz para desempenhar uma determinada atividade? É passo a passo. Aquilo tem um desenho, né? Passa pela pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. A hora que você se propõe a estudar detalhadamente o que está acontecendo, você está estudando um processo. A hora que você tem pessoas que chegam e falam, opa, espera aí, aqui dá para a gente melhorar isso.
você entra numa grande possibilidade de um programa de qualidade, que é diminuir o tempo que se gasta para fazer determinada coisa. Você chegou a falar em problema de burocracia. A medida deste item pode diminuir tempo. Então, você ouve aí muitas cidades que falam com orgulho. Aqui a gente abre uma empresa em um dia, em algumas horas, enquanto outras cidades demoram aí semanas, ou seja lá o que for, para fazer o mesmo trabalho. Qual que é a diferença entre uma e outra? Organização. Diminuição de perdas. Rio Preto é uma cidade muito burocrática. Como que você avalia o... Alexandre, eu não diria burocrática. Rio Preto segue leis, né? O que poderia ajudar é esse grupo que pensa em informação. Então, a hora que você imagina, por exemplo, um sistema de protocolo. Um sistema de protocolo, ele pode controlar, é só você parametrizar aquilo, tudo que está acontecendo na cidade. Então, você entrou com um requerimento, esse requerimento tem uma previsão de demorar 10 dias, o que nós vamos fazer para ele demorar 9 dias? Isso aí é meta de qualidade. E a hora que você tem registro de tudo o que está circulando, compra, pedido, reclamação, seja lá o que for, o gestor, e aí o prefeito, o secretário, pode desenvolver ações para chegar e falar, o seu setor está com muitos pedidos represados. Aqui em Rio Preto talvez isso não aconteça, tá? Mas na Argentina acontece bastante. O funcionário tem uma relação de coisas para fazer, sai de férias, aquilo vai para dentro de uma gaveta. Acabou o fluxo, cara. O munícipe que está esperando aquilo ali vai ter que esperar o cidadão voltar e lembrar daquilo. Agora, se você tem um controle de processos, cidadão saiu de férias, quem é que assume para a coisa não parar? É assim que pode funcionar. Que vai. É isso, gente. Está aí o Maurício Mourão, analista de sistemas. Ele até não falou aqui, mas chegou a presidir a Empro, né, Maurício? Eu fiz parte da primeira diretoria. De 97 a 2000. Então, as pessoas que... Quando a Empro foi criada ainda, né? Ou já existia? Essa cronologia de criação, você teria que voltar nos documentos, tá? Mas o que com certeza eu posso garantir para você é que o senhor Nelson José Jeromeu e o senhor João Barbosa, junto com o Maurício Mourão, constituíram a diretoria que tentou... O Jeromel está lá até hoje, se eu não me engano. O Jeromel está... Né? Não, na Empro não. Na Empro não. O Jeromel é amigo de muito mais tempo do que antes de prefeitura, né? Mas foi assim, porque a gente conversava. E trazia as pessoas para a discussão. Outras pessoas que estão aí, eu não quero ser injusto e deixar ninguém de fora, mas alguém que conhece muito a cidade, que participava das discussões com o seu conhecimento, é o atual secretário de Fazenda, o José Martinho Ravazzi. Quantas vezes as coisas eram mais simples, a gente aliás, ele foi secretário de Fazenda na época que a gente cuidou da e é hoje também. E é hoje, né? E voltou a ser. É isso aí, Maurício. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Eu quero agradecer, Alexandre. Eu quero agradecer. Como funciona o núcleo, que dia que são as reuniões, para quem quiser participar. Esse núcleo, o PDUI, ele tá com essa programação de falas às quintas-feiras, sempre das 16 às 18 horas, sempre na CIRP. O munícipe que queira assistir ou participar, entre em contato com a CIRP para ter a confirmação de quem vai falar. Agora a gente tem aí essa coisa de feriado, então esta semana tem,
Na outra não terá. Mas eu agradeço a você pelo espaço, Alexandre. Estamos à disposição. A TV Câmara é um espaço, uma tribuna democrática para todos os segmentos da sociedade, aí, espaço aberto a todos. O último pedido é para os mais antigos e para as crianças. Não jogue lixo na rua, não, pô. Põe num saquinho. Princípio básico, né? Princípio básico. Vai sujar meu carro. Pô, é melhor não sujar tem o carro. Chega, joga no lixo. Maurício, obrigado. Deixa um abraço para sua netinha. Você falou que ela ia estar assistindo. Quiser mandar um recado. Elisa. Elisa, querida Elisa. Um beijo do vovô. Aí, até chorou aí. Obrigado, Maurício. É isso aí, gente. Então, o Fórum Permanente de Sustentabilidade promovendo debates importantes aí. Já falamos aqui sobre a mobilidade, sobre resíduos sólidos, sobre recursos hídricos, tudo com o Germano. E hoje, gestão de cidades com o Maurício Mourão. E em breve a gente traz mais um palestrante aqui para trazer esses tópicos importantes aí, que tudo visando uma cidade melhor para a gente. Obrigado, viu?